Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o gráfico da função quadrática, mais conhecido também como função polinomial do segundo grau. Certo, pessoal? Na aula de hoje também nós vamos falar de valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática e resolver alguns problemas. Tranquilo? Bom, então tá aqui, gráfico da função quadrática. O grafo da função quadrática é uma curva chamada parábola, que todos nós já conhecemos, certo? Nós sabemos da definição de função quadrática que toda função f de r em r, né, certo? Definida por f de x, está aqui, ó, f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com o a, o b e o c sendo números reais, e esse a aqui diferente de zero, chamamos de função polinomial do segundo grau. Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, agora voltando aqui para o gráfico da função polinomial do segundo grau, função quadrática, nós vamos observar aqui o seguinte. Veja bem, ó, esse parâmetro A, ele tem por finalidade indicar se a parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo, certo? Se ele for positivo, a parábola tem concavidade para cima. Se ele for negativo, tem concavidade voltada para baixo, certo? Então, a finalidade desse parâmetro A é indicar se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Tranquilo? Agora, voltando aqui para o delta, quando o delta for maior do que zero, ou seja, positivo, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, como nós estamos observando aqui, certo? Delta foi positivo, 2 corta o eixo x em dois pontos distintos. Aqui também eu destaco o vértice da parábola e o eixo de simetria, que é aquele eixo imaginário passando pelo vértice que vai dividir a curva ao meio. Tranquilo, pessoal? Bom, e aqui nós mais uma vez lembrando que quando A for negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Tá? Bom, agora quando delta for igual a zero, a parábola vai tocar o eixo x ou tangenciar o eixo x em um único ponto. Aqui, ó, certo? O delta foi zero, já sabemos que a parábola vai tocar o eixo x em um único ponto. Agora aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, para quando o delta for negativo. Quando o delta for negativo, para muita gente, muitos alunos acham que não tem gráfico. O gráfico vai existir, só que com a condição, a parábola ela não vai interceptar o eixo x. Não esqueça isso, tá? Tranquilo? Bom, aqui diz o seguinte, ele pede para vocês construir o gráfico da seguinte função, f de x, que é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Vamos construir o gráfico dessa função e destacar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, vamos destacar aqui, né, os coeficientes, o a, o b e o c. O a, ele vale 1, não aparece, está aqui. O b vale menos 3, o c vale menos 4. Bom, o a, que é o parâmetro a, nós já temos uma informação, certo? Já vamos ter uma informação, que essa parábola ela tem concavidade para cima, porque o a, o valor de a é positivo, certo? Eu quero chamar a atenção aqui desse termo independente, que é o valor de c. Esse parâmetro c, pessoal, ele indica aonde o ponto em que a parábola intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. Grava isso, não esqueça. Tá? Bom, para encontrarmos o delta, basta aplicar a fórmula do discriminante. B ao quadrado menos 4ac, encontramos o delta. Outra informação importante, como o delta é positivo, nós já sabemos que essa parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos distintos, né? Pontos esses que nós encontramos pela fórmula de Bhaskara. Aplicando aqui a fórmula de Bhaskara, nós encontramos os pontos daqui por onde a parábola intercepta o eixo x, tranquilo? Bom, só que nossa parábola ainda não está completa. Falta nós encontrarmos as coordenadas do vértice da parábola, que é aqui, ó. Bom, para o x do vértice, aplica-se a fórmula menos b sobre 2a. Resolvendo isso aqui, nós encontramos 3,5, porque o b, ó, aqui na fórmula ele é negativo, a fórmula. Lá no b ele é negativo, menos com menos dá mais, por isso que ele fica positivo. O delta, o y do vértice, é menos delta sobre 4a. Ficou negativo porque o delta é positivo e mais com menos dá menos. Então ficou menos 25 sobre 4.
certo? Essa aqui, ó, 3,5 e menos 25 sobre 4 são as coordenadas do vértice da parábola. Tá aqui, ó, menos 3 sobre 2 e menos 26, 6,25. Tranquilo? Certo? Ok. Pessoal, de posse da construção desse gráfico e de alguns conceitos aqui do qual você já tem em mente, né, estudando esse assunto no nono ano, vamos falar agora de um assunto importante que é entender o valor máximo e o valor mínimo de uma função quadrática. Entendeu? Bom, o valor máximo e o valor mínimo de uma função quadrática, pessoal, eu separei aqui dois exemplos aqui para nós entendermos de maneira pausadamente e bem explicado, tá? Porque isso aí gera muita confusão na cabeça dos alunos. Então é o seguinte, o primeiro caso, nós tomamos aqui como uma função de x ao quadrado menos 2x menos 3. Essa função, o valor de a é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, certo? Resolvendo aqui, pela fórmula que nós aprendemos, as coordenadas do vértice, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a, nós encontramos as coordenadas do vértice aqui, ó, certo? Para x do vértice, 1, para y do vértice, menos 4. Agora aqui nós vamos explicar uma coisa para vocês. O f de 1 aqui, certo? Vale menos 4. Quem é esse menos 4? Pessoal, esse menos 4 é o menor valor que o y pode assumir quando você atribui valores a x, certo? Então, esse menos 4 é o menor valor, certo? É o menor valor que o y pode assumir. Então, esse aqui é o valor mínimo, certo? Que o y pode assumir. Então, eu destaquei. E como é que ele vai ser encontrado? Você pode encontrar ele pela essa forma, menos delta sobre 4a. Aqui eu chamo a atenção, eu coloquei destacado, que a imagem dessa função, o que é a imagem da função? A imagem é quando você, aqui eu tenho o domínio, certo? No x, o domínio. Quando você atribui valores de x na função, você encontra a imagem. Você encontra valores correspondentes de y. Então, a imagem dessa função vai ser no intervalo fechado de menos 4 a mais infinito. Todos os valores que você for dando aqui para x, essa função só vai ter a imagem nesse intervalo aqui, ó, de menos 4 a mais infinito, certo? Outro ponto importante que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, que essa função ela vai ser decrescente para valores de x menor ou igual ao y do vértice. Aqui, ó. Todos os valores que você for dando, aqui nesse caso, ó, ela vai se tornando decrescente. Quando ela chegar nesse ponto, certo? Onde o x, os valores de x, vai ser maior do que o x do vértice, aí ela passa a ser o quê? Crescente, certo? Fiquem atentos nisso. Já nesse outro exemplo nosso aqui, notem que as funções aqui são o quê? Simétricas, né? Funções aqui opostas. Então, o que que acontece? Eu só investi aqui os sinais. Essa função, essa parábola, ela vai ter concavidade para baixo, porque o valor de a, o parâmetro a é negativo, certo? E outra coisa que nós vamos entender é que o y, nesse caso aqui, ele assume um valor máximo. O f de 1 aqui, nesse caso, é 4. Quem é esse 4? Esse 4 é o maior valor que y pode assumir, dado por essa fórmula, menos delta sobre 4a. Aqui, ó, certo? Eu esqueci de falar aqui, pessoal, que esse ponto aqui, ó, esse 1, ele é chamado de ponto de mínimo da função, tá? E esse menos 4 de valor mínimo. Não esqueça isso, ó, menos 4, valor mínimo, o 1, ponto de mínimo, tá? Ok? Fiquem atentos nisso. Então, a imagem dessa função aqui, vocês vão notar que ela é o contrário dessa, a imagem. Veja bem, ó, a imagem vai ser, nesse intervalo aqui, ó, vai ser fechado no 4 e vai ser aberto no menos infinito, até o menos infinito, ó. Então, os valores que y pode assumir aqui vai ser do 4 para baixo. Nessa aqui, ó, foi do menos 4 para cima, certo? Tranquilo? E nós observamos também que a função ela vai ser crescente para x menor ou igual a x do vértice. Aqui ela passa a ser crescente.
partir daqui, ó, do x do vértice, ela passa a ser o quê? Decrescente. Então, mais uma vez, o 4, nesse caso aqui, é o valor máximo da função, e esse 1 aqui é o ponto de máximo da função. Ficou bem claro, pessoal, isso aí? Ok? Agora, nós vamos fazer alguns exercícios, né, para nós fixarmos esse conteúdo, tá? Do que foi falado. Bom, o primeiro diz o seguinte: uma bola colocada no chão, ela é chutada para o alto, percorrendo uma trajetória descrita pela seguinte lei de formação: y que é igual a menos 2x ao quadrado mais 12x, em que o y, pessoal, certo? É a altura dada em metro, certo? A altura máxima atingida pela bola é de... Então, ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é a altura máxima atingida pela bola, quando a pessoa chutou ela desde o solo, ok? Então, é o seguinte, bom, primeiro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos destacar aqui, com calma, os coeficientes da função, tá? Então, nós temos aqui o a menos 2, o b, 12, e o c, que é o termo independente, notem vocês que não tem o valor de c, então por isso que é zero. Então, essa parábola, nós já sabemos que ela tem concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o valor de a é negativo. Tranquilo? Bom, vamos encontrar agora o valor de delta, né? Pela fórmula b ao quadrado menos 4ac, e nós encontramos o delta, que é igual a 144. Pega esses valores aqui, ó, a, b e c, substitui na equação, você encontra um delta que vale 144. Então, como o delta é positivo, nós sabemos que essa parábola, essa curva, ela vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Um nós já sabemos, né? Pela lógica, porque a bola é chutada, colocada no chão. Então, desde a origem. Tá? Um ponto nós já sabemos. Tranquilo? Bom, agora, pessoal, nós vamos encontrar aqui as coordenadas do vértice, né? X do vértice é menos b sobre 2a, certo? Nós encontramos o 3. Como? Substituindo os valores. Ó, o b, quanto é que o b vale? O b vale 12. Ficou negativo por cada fórmula. O a ficou negativo. Então, 2 vezes 2, 4. E menos com menos dá mais. Ó, 12 dividido por 4 dá 3. Certo? Aqui nós já temos o x do vértice. Como essa parábola ela tem concavidade para baixo, vamos ver se vocês aprenderam mesmo o que foi falado no slide anterior. Ela vai ter valor máximo e ela vai ter ponto de máximo, certo? Então, esse 3 aqui, que é o x do vértice, é o ponto de máximo da parábola, certo? Fique atento. Agora, nós vamos encontrar o y do vértice, dado por menos delta sobre 4a. Encontrando o y do vértice, menos delta sobre 4a, resolvendo, nós encontramos y do vértice igual a 18. Tá? Quem é esse 18? 18 é o valor máximo, né, que o y pode assumir. Portanto, a altura máxima atingida pela bola vai ser de 18 metros. Ok? O exercício ele não pede gráfico, né, mas eu achei bom colocar o gráfico para a gente visualizar melhor o que foi falado. Então, nós temos aí o eixo, eu chamei o eixo X, o eixo dos tempos, né? O eixo Y aí eu chamei da altura, né? Porque o problema diz que o Y é dado é a altura correspondente ao que a bola atingiu, né? A origem aqui, ó, porque a bola foi chutada do chão, e o gráfico, né? Aqui nós temos o ponto de máximo, e nós temos ali, certo, o valor máximo. Tranquilo? O problema não pediu o gráfico, mas só para a gente ilustrar melhor. Bom, e aí nós temos a nossa curva. Agora aqui eu chamo a atenção de vocês da seguinte forma. Esse 6 aqui, o problema não pediu isso. Quem é esse 6 aqui? Esse 6, que eu coloquei o tempo em segundo, é o tempo que a bola leva para tocar o solo. Se, por exemplo, perguntasse assim para vocês, além da altura máxima atingida pela bola, qual é o tempo? Qual é o tempo que a bola leva para atingir o solo?
vai ser 6 segundos. Aí você pergunta, mas como, professor, você achou esse 6? Basta resolver a equaçãozinha do segundo grau, né? Para nós encontrarmos o valor de quê? De x. Tranquilo? Certo? Ok, pessoal? Bom, o outro problema é um probleminha da FUVEST, né? Esse aqui, ele exige mais uma concentração, né? Porque ele diz o seguinte, que de um retângulo de perímetro 32 metros e lados cujos as medidas são x e z, com x menor do que z, retira-se um quadrado de lado medindo x. Tá? Então, vamos especificar isso aqui melhor. Ele te deu um retângulo, vamos construir aqui o retângulo, certo? Já assim que nós vamos fazer as perguntas. Tá aí o retângulo, certo? Esse retângulo, pessoal, ele representa o perímetro, né, da figura. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um retângulo original. Desse retângulo, eu tirei um quadrado, aqui eu tenho um retângulo original. Ó. Aí eu tirei um quadrado desse retângulo original. O que sobrou? Sobrou uma parte, né, desse retângulo original remanescente. Ó. Isso aqui é remanescente porque é o que sobrou, depois que eu tirei o quadrado. Certo? Tranquilo? Aí ele quer saber o seguinte, veja bem, ele te deu esse retângulo aqui, ó, esse retângulo grande, de perímetro 32, fica atento. Aí desse retângulo ele retirou um quadrado de lado x, que está aqui, e ele quer o seguinte, ele quer saber, para vocês calcular a área remanescente em função de x, ou seja, a área que ficou, o que sobrou aqui, ó. Isso aqui, essa área aqui que ele está querendo que vocês calculem. Né? Ou melhor dizendo, no gabarito, vocês escreva, né, a lei de formação para o cálculo dessa área. Vocês vão escrever a lei de formação para o cálculo dessa área. E depois ele pede para vocês determinar x para que essa área seja o maior possível. Tranquilo, pessoal? Bom, tá aí essa área que nós chamamos da área remanescente, que é a área que sobrou, né, do quadrado, do retângulo original, ok? E o perímetro. Vamos agora para os dados do problema. Ele deu o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, vamos somar aqui os lados desse retângulo. Ó, esse lado aqui é x, esse aqui também é x. Então, x mais x, 2x. Esse lado todo aqui é z. Logo, esse lado também todo aqui é z. Então, fica 2z, que é igual a 32, porque ele diz que o perímetro, a soma de todos os lados dá 32. Tranquilo? Beleza. Bom, vamos dividir tudo por 2 para ficar mais fácil. Então, dividindo tudo por 2, ó, 2 dividido por 2 dá 1, não precisa colocar. 2 dividido por 2 dá 1, não precisa colocar. E 32 dividido por 2 dá 16. Tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos isolar o z, certo? O z, lembrando que o z representa um lado do retângulo original. Então, isolando o z, o x passa negativo. Guarda essa equaçãozinha aqui, ó. Guarda ela, que ela vai servir. Bom, agora, a letra A diz assim, calcular a área remanescente em função de x. Tá? Ele quer que você calcule a área remanescente. Como isso aqui é um retângulo, como é que a gente calcula a área do retângulo? A área do retângulo a gente calcula assim, ó, largura multiplicado por comprimento. Largura multiplicada por comprimento. Então, a largura aqui é z menos x. Aí você vai perguntar assim, mas por que z menos x? É porque é o seguinte, ó, tudo isso aqui é z, ó, esse lado todo aqui é z, certo? Desse z, eu tirei quem? Eu tirei x, não foi? Ó? Tirei x aqui. Logo, o que sobrou aqui? Sobrou z menos x. Esse pedaço aqui é z menos x. Por isso que ficou z menos x. Vezes o outro lado que é x. Então, está aqui a fórmula. Tranquilo? Comprimento vezes largura. Tranquilo? Bom, fazendo aqui a distributiva, nós vamos fazer, ó, x vezes z, xz, menos x vezes x, x ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Então, está aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Notem que y
Y aqui, ó, está em função de quem agora? Y está em função de x, ó. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Onde tem z, aqui, ó, é x vezes z. Onde tem z, vamos substituir aqui, ó, porque z vale 16 menos y, certo? Bom, substituindo aqui, vai ficar x que multiplica 16 menos x menos x ao quadrado. Tranquilo? Eu peguei aqui, ó, o valor de z e substituí aqui, ó. Aplica distributivo aqui. Aplicando distributivo aqui, nós vamos encontrar isso aqui, ó. X vezes 16, 16x, menos x vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Resolvendo isso aí, nós temos a resolução da letra A, do item A, que é a lei de formação que calcula a área remanescente em função de x. Vai ficar menos 2x ao quadrado, porque ó, menos com menos dá mais. Ó. X ao quadrado menos x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado, mais 16. Então, está aqui a lei de formação da função que calcula a área remanescente em função de x. Tranquilo? Tá? Então, y de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 16x. Tranquilo? Agora, para o item B, ele quer que determine x para que essa área seja a maior possível. Bom, para nós encontrarmos o x, basta aplicarmos menos b sobre 2a. Aplicando menos b sobre 2a, o b, né, nós sabemos da função que ele vale menos 16, né, ó, vai ficar assim, ó, menos 16, ó, menos 16 sobre, né, 2 vezes a. Quem é o a? Ó, o b aqui, ó, 16 aqui. Menos 2, certo? Ó, menos 2 vezes 2, tá? Porque ficou o a aqui é negativo. Resolvendo isso aqui, nós encontramos um x igual a 4. Quem é esse 4? Esse 4 é o valor de x para que essa área seja a maior possível. Tranquilo, pessoal? Bom, agora eu quero deixar para vocês um exercício do livro didático, da página 129, anota aí para vocês resolverem em papel A4 e postar lá no grupo em sala de aula. É a página 129, as questões é a 47, a 50, 52, 54, 56, 57 e 59. Tranquilo? Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.